Olá, você está iniciando mais uma lição do curso Aliançados para Sempre. E hoje eu quero convidar você a pensar comigo na lição 2. Que está na página da sua apostila de número 25, e o tema dessa aula é Não dá mais? É uma pergunta que vale a pena ser respondida, na verdade, de necessária resposta. Será que não dá mais? Pois é, né? Para muitos, né, Joyce, a palavra é essa, não dá mais. Não tem mais condições, não é mais possível caminhar junto. Para outros, realmente já não deu, né? O relacionamento às vezes já se encerrou, não sei se você está no primeiro ou no segundo relacionamento nos ouvindo. E para Deus? O que será, né? O que Deus tem a dizer a respeito disso? Acompanhando aí no seu material, diz assim, ó: para alguns não dá mais, para outros realmente não deu. E para Deus? O que será que ele diz sobre isso? Alguém pode dizer: eu até entendi que o propósito de Deus para o homem é que ele não viva só. Que no casamento o homem e a mulher se tornam completamente perfeitos. Mas não dá mais. Outro pode até concordar. É verdade. Há alguns anos eu vivi isso e realmente não deu. Mas e agora? Pois é. Quantos casais que chegam a essa conclusão e quantos outros realmente tomam decisões baseadas nesse tipo de conclusão, não é verdade? Pelas mais variadas situações. Problemas financeiros, sexuais, emocionais, adultérios, imaturidades e tantos outros. Consequentemente, nos tempos seguintes, vão enfrentar traumas, decepções, frustrações. Mas se você está aí, já na segunda lição desse curso, com certeza é porque você acredita que há possibilidade. Se o seu casamento está bem, que bom. Tem espaço para melhorar sempre. Nós precisamos, né? Crescer, melhorar, de permitir caminhar. Isso. Exatamente. Né? Esse espaço de crescimento. Se não está tão bom assim, há esperança. Há possibilidade de fazer dar certo sim. E até o final dessa lição você vai compreender o quanto é possível fazer um casamento dar certo. E vale a pena investir, porque o que dizer dos filhos? Não é verdade? Como é que ficam as crianças? Como ficam os amigos, os parentes? Às vezes, em uma separação, até o gato e o cachorro. Exatamente. Né? Vão sentir a dificuldade de uma separação, a dor de uma separação. Né? Quantas mudanças, uma readaptação muito grande. Por mais que se negue, essa realidade nova, ela é dolorosa e complicada. Ainda que seja uma separação, um divórcio, bem-sucedido, como dizem, né? Não sei se existe bem-sucedido, porque eu acredito que não há um divórcio ou uma separação bem-sucedida, mas ainda assim a gente vai conviver com muitas e muitas consequências. Muito bem, mas o que Deus na Bíblia diz sobre o divórcio? O divórcio é aprovado pela Bíblia? E o novo casamento? São questionamentos que a gente precisa se fazer e buscar respostas para eles, porque não dá mais mesmo? Será que é necessário chegar a esse ponto de não permitir-se mais fazer acontecer um relacionamento? Então, veremos esse assunto com muita seriedade à luz da palavra de Deus. Nessa lição, muitas dúvidas serão sanadas. No seu material está aí o texto de Malaquias, capítulo 2, do verso 10 até o verso 16, que nós vamos ler com você, porque vale a pena a gente ir para a palavra de Deus, compreender à luz da palavra de Deus essas questões relacionadas à dificuldade do relacionamento e até mesmo quando um relacionamento chega ao ponto de acontecer um divórcio. Diz assim o texto: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora
de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto em pelo menos dois momentos importantes que deve ser o momento que você precisa, durante o curso, prestar atenção. E eu acredito que você está fazendo isso. É cuidar de você mesmo e não ser infiel. Em dois momentos a Bíblia vai colocar isso agora. Cuidar de vós mesmo. Como é importante isso? Será que a gente tem cuidado da gente? E esse cuidar de vós mesmo é cuidar do seu casamento, do seu relacionamento. Cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Os nossos pensamentos podem nos levar a caminhos de tristeza, a caminhos até de morte. Os nossos sentimentos podem nos passar rasteiras, nos derrubar. Então nós temos que ficarmos atentos. Para que caminho eu tenho me conduzido por meio dos meus pensamentos e dos meus sentimentos? Que caminho nós temos direcionado o casamento, né? Essa palavra, olha só, Joyce, está aí no seu material uma frase da Eli Regina Carvalho, do livro Quando o Vínculo se Rompe, que eu acho muito interessante. Ela diz assim: a separação é um aborto, interrompe o processo natural do desenvolvimento da família. Como isso é forte e como isso é importante para nós pensarmos com muito respeito, com muita tranquilidade, mas eu quero te convidar a fazer uma caminhada nessa segunda lição do curso Aliançados para Sempre. E eu quero te adiantar, porque se de repente você está num segundo casamento, acalma teu coração, até o final da lição você vai compreender, nós vamos falar sobre esse assunto, mas nesse primeiro momento é de fundamental importância realmente ficar claro que o divórcio não faz parte do processo natural do desenvolvimento de uma família. Realmente o processo do divórcio é um aborto, interrompe o curso natural, o desenvolvimento natural. Porque, olha o que diz aí no seu material. Uma vez que você se casou, iniciou-se o desenvolvimento natural de uma nova família. Esse foi um compromisso muito sério que você firmou, chamado aliança. E o que é uma aliança, então? Ponto 1. Segundo a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, a aliança é um pacto ou um contrato entre duas partes que as obriga mutuamente a assumir compromissos, cada um em prol da outra. Teologicamente, o vocábulo aliança é usado nos relacionamentos entre Deus e o homem. No Antigo Testamento, a palavra usada é berit, que provavelmente significa vínculo ou grilhão. A aliança é de característica inalterável e, uma vez feita, é permanentemente obrigatória. Não sendo cumprida, sofre pena como retribuição divina. E você percebe isso nas alianças que Deus fez com o homem. Em todos os momentos, Deus sempre permaneceu fiel à aliança. Deus jamais quebrou uma aliança
feita com o homem. Então, quando nós nos casamos, nós nos propomos com o nosso cônjuge a fazer uma aliança, né? E essa aliança que nós usamos simbolicamente no dedo, ela tem um comprometimento muito grande, né? De algo inalterável, né? Que não dá para alterar. E todas as vezes que nós formos alterar esse modelo de aliança, nós vamos trazer traumas, problemas ficarão ali que precisarão ser resolvidos. Para a gente entender a importância da aliança, nós temos aqui o texto de Josué, capítulo 9, do verso 15 ao verso 20, que diz o seguinte: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Queriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Interessante. Josué fez uma aliança com o inimigo, né? E aí o que aconteceu? Ele não pôde quebrar a aliança que ele havia feito com o inimigo. A força de uma aliança, né? A força de uma aliança. Mesmo que fosse, ele foi enganado, né? Por isso você não pode dizer assim: eu fui enganado no casamento. Depois que eu casei, ele mostrou as garrinhas, agora não tem mais aliança. Não, a aliança permanece. Agora nós vamos cumpri-la de uma maneira saudável e é essa caminhada que nós queremos fazer contigo, ok? 1.1, aliança no casamento. No casamento, a aliança significa exatamente morte ao termo independente eu e ao nascimento do termo nós. Que legal. É selada em dia específico, com votos ou juramento, os termos da aliança, diante de testemunhas, acompanhada de promessas. Olha, é forte essa aliança, hein? Testemunhas, juramento, dia específico, promessa. É um marco. É um marco estabelecido. E isso é muito importante. Então, né? Vamos ver quanto aos termos aí no 1.1, quanto aos termos da aliança, né? Primeiramente, indica a duração da aliança. Qual é a duração? Até que a morte separe, né? Indica também em que condição o acordo será cumprido. Na alegria ou na dor. Na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Normalmente é assim, né, que se processa essa aliança, não é verdade? Ou seja, não são circunstâncias que vão me dar condições ou argumentos para quebrar uma aliança. Porque os termos da aliança é estabelecido no momento em que o pacto está sendo feito. Exatamente. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Existe um acordo. Há um termo. Há um termo. Esse é. E quanto às promessas da aliança? No 2 ali. Promessas se tornam responsabilidades que você assumiu para com seu cônjuge, tais como amar, honrar, cuidar, ser fiel, ser submisso, sustentar, defender, respeitar. Quantas coisas bonitas que, se colocado em prática, certamente... O casamento fica maravilhoso. O casamento nunca vai ser um problema. A aliança nunca será quebrada. A aliança não vai ser quebrada. Agora, o problema é quando nós começamos a deixar que essas maravilhas desse pacto, que o dia a dia, que as sujeiras comecem a tomar conta disso. Sim. Quanto às bênçãos da aliança, só pode desfrutar da bênção da aliança no casamento quem está aliançado com Deus. Uhum.
Para compreender o termo de Deus para o cumprimento das promessas da aliança do casamento, é de fundamental importância nós lermos o texto de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler, Joyce? Eu vou ler uma parte, você também. Vamos lendo junto? Vamos lá. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e benditos ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Preste atenção numa coisa. A bênção de Deus está disponível para você. A bênção para o casamento está disponível em guardar a aliança. Aqui está dizendo assim, ó, as bênçãos virão sobre ti quando você guardar essa aliança e não quebrar esse compromisso. Agora, quando nós quebramos o compromisso do casamento, daquelas promessas, daquilo que nós nos comprometemos, então o nosso casamento muitas vezes não entra debaixo da bênção. Exatamente porque nós não estamos conseguindo manter o foco de cumprir com a nossa aliança. E o convite de Deus aqui é: você tem uma aliança a cumprir. Então entre por ela que a bênção vai te alcançar. Porém, para você que quebrou a aliança em algum tempo ou algum tempo atrás, ou ainda não fez uma aliança com Deus, o texto de Efésios apresenta a nova aliança. Efésios capítulo 2, verso 12 e 13 diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Que coisa maravilhosa! Então é um convite para você entrar nessa bênção e desfrutar no seu casamento através de Jesus. Fazer essa aliança com Jesus. E essa aliança que atrai a bênção para o seu casamento. Exatamente. Amém? Não dá mais. Ponto 2. Será? Será que não dá mais? Por inúmeras vezes,
tanto homem como mulher chegam a essa conclusão pensando que realmente pôr fim no relacionamento é a solução. Afirmo-lhes, é um engano. O que falta aos casais é a habilidade para lidarem com os conflitos, com as crises, com as perdas, com as diferenças, com o orgulho, com o egoísmo. Realmente, nós não temos essa habilidade. Por isso, as pessoas fogem, optam pela válvula de escape, que é o divórcio, o que não é a solução. Então, nós estamos percebendo aqui que a nossa dificuldade em lidar com os conflitos, a nossa dificuldade em encarar algumas realidades, com as diferenças, nos leva a fugir. Então, o divórcio acaba sendo uma válvula de escape, que amanhã ou depois a pessoa vai buscar um novo parceiro, uma nova parceira, e mesmo assim aquelas dificuldades muitas vezes vão se manifestar naquele novo relacionamento. Então, estamos chamando você a encarar agora e tentar resolver os seus conflitos para que o seu casamento possa não sofrer uma descontinuidade. A solução está em buscar o que nos falta, buscar a força para encararmos a realidade. Mas não só encarar, como agir diante dela de forma correta. Essa busca termina em Jesus, através da manifestação do fruto do Espírito Santo em nós. Nele encontramos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz o texto de Gálatas 5:22. Que coisa maravilhosa! Os frutos do Espírito sendo manifestos na sua vida. Você imagina só, está escrito aí no seu material, um homem amoroso, uma mulher amorosa. Um homem cheio de alegria, uma mulher cheia de alegria. Um homem de paz, uma mulher de paz. Um homem longânimo, uma mulher longânima. Um homem benigno, uma mulher benigna. Um homem bondoso, uma mulher bondosa. Um homem fiel, uma mulher fiel. Um homem manso, uma mulher mansa. Um homem que tem domínio próprio, uma mulher que tem domínio próprio. Ninguém se separaria, né? Ninguém iria se divorciar de uma pessoa assim, não é verdade? Se você pensou assim, mas isso é impossível, pastor. É utopia. Eu desafio você a tirar os olhos do seu cônjuge e fixá-lo em você. Olha a diferença. E voltar a rever a vista acima. Imagine você, amoroso, bondoso, fiel, misericordioso, longânimo. Você. Veja se você enquadra nesse perfil de homem ou de mulher. Porque às vezes é fácil olhar para o outro e buscar no outro esse perfil. Mas e eu? Se eu me coloco nesse lugar, eu vou começar a fazer algumas mudanças. E aí o casamento vai começar a ter uma nova perspectiva. Mas infelizmente, enganosamente, as pessoas optam por escapar disso. Por não se encarar, por não se olharem, por não se perceberem. E por não querer que essas mudanças aconteçam. Buscar essas mudanças, né? Porque às vezes ela é um pouco dolorida, eu tenho que fazer alguma coisa. Então é melhor eu sair pela tangente, mas é melhor eu vou abandonar isso tudo aqui. Vou trocar essa pessoa. Né? Aí se relaciona com uma outra pessoa e tudo se repete. Porque a questão está comigo, a questão está contigo. É eu olhar para tudo isso que Cristo propõe através da manifestação dos frutos do Espírito em nós e vivermos isso. Verdade. Tomarmos posse disso, permitir que o Espírito Santo venha mesmo com uma transformação. Gente, não tem divórcio. Para que divorciar? Eu não vou buscar o divórcio a partir do momento que eu me dispuser a permitir a manifestação do fruto do Espírito em mim. Então, como é que eu posso fazer, então? Está aí no 2.1. Como é que eu faço para dar certo? Só há uma saída: obedecer à palavra de Deus. Terapeutas falham, psicólogos falham, conselheiros falham, mas a Bíblia jamais falhará. Para dar certo, é preciso renascer. Primeiramente, cada qual como pessoa, e depois renascerá novamente o relacionamento. Então tem uma receita. Tem um caminho, né?
eu vou dizer que há um caminho excelente para você fazer essa volta. E preste atenção nesse texto que a gente propõe aqui para você ler, e nós vamos ler o quanto esse caminho, que se você entrar por ele, aquilo que você está pensando assim, não tem mais condições, não tem jeito, estou fazendo esse curso como um último momento, né? A última chance. A última chance. Tem alguns que pode ser, outros talvez você esteja fazendo porque você quer crescer mesmo, mas se for a sua última chance, pense nisso agora, que a gente vai ler para você, que diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, como se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados num só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amem vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Esse caminho tem pelo menos uma trilha assim extraordinária para você. Primeiro, você morreu, e você morreu com todas as obras da carne, todas as obras que estão atrapalhando a sua vida. Você foi sepultado com tudo aquilo. E você renasceu de novo. E você renasce com os frutos do Espírito. E uma vez que você renasceu com os frutos do Espírito, tu tens a capacidade dessa mudança,
dessa possibilidade de uma transformação e aí seguir um caminho excelente de Deus para a sua vida. E é importante, super interessante a gente perceber o texto, o capítulo completo de Colossenses 3, porque primeiro ele nos chama a essa morte. Sim. Aí o renascimento em Cristo, para depois trazer a gente para o contexto prático, conjugal e familiar. Dia a dia. Exatamente. Né? Porque é possível sermos submissos aos nossos maridos, os nossos maridos nos amar, quando nós morremos, fazemos morrer com a nossa natureza terrena e temos então uma nova vida em Cristo Jesus. É possível viver uma família onde os filhos são obedientes, os servos, os pais não irritam os seus filhos, mas isso está num contexto de um encontro real com esse algo divino. Um encontro real com uma nova com vida. uma nova vida. Um encontro real com algo que transformou, que tirou a sua ira. Para que ficar irado, meu irmão? Que tirou a sua raiva, a sua mágoa, que você perdoou, que você passou a viver numa dimensão diferente. É um convite para você hoje, fazer uma mudança no seu coração. Se quer mudar o seu casamento, mude o seu coração. Aí você vai ver como as coisas podem ser diferentes. Então, se você ou vocês têm pensado que não dá mais, deem uma chance a vocês mesmos. É possível renascer. O casamento é uma conquista diária. Todas as justificativas encontradas não são suficientes para valer a pena abortar o processo natural do desenvolvimento da família. Divórcio nunca foi e nunca será a solução. Ok? O que a Bíblia diz? Ponto 3 aí na sua lição. O que a Bíblia diz sobre o divórcio? Vamos ver aqui um texto bem legal também, que Jesus está conversando. Jesus não fugiu desse assunto. Ele procurou esclarecer, na verdade. Então, no Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 10, Jesus é questionado sobre isso. Veja o que ele disse. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez, homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ou seja, meus queridos, não é por qualquer motivo que o divórcio se justifica. Na verdade, o divórcio nunca foi e nunca será o projeto de Deus para nós, né? Bem pelo contrário, o casamento até que a morte nos separe é o projeto de Deus. E é por isso que nós precisamos compreender um pouquinho a Bíblia claramente e aceitar e começar a praticar. É claro que Deus não quer que você viva em um casamento conturbado, em um casamento de sofrimento, muito pelo contrário. Ele quer transformar o seu coração, transformar o coração do seu cônjuge, para que vocês possam vivenciar um casamento abençoado. Vê aí, o divórcio nunca foi ou nunca será uma escolha de Deus para o casamento. Até porque ele é uma consequência do pecado. O divórcio, o fim do casamento, é sempre uma consequência de uma vida de pecado. No Antigo Testamento, a lei mosaica tolerava o divórcio por causa da dureza do coração humano. Contudo, o princípio desde o Antigo Testamento
só legitima o divórcio em caso de adultério. No Novo Testamento, esta tolerância é anulada por Jesus, ou seja, a lei graça fica mais de acordo com o princípio original do Criador para o casal. O divórcio não depende de Deus, mas dos cônjuges. Trata-se do fracasso do comprometimento do amor humano. Não é um recurso pautado pelo amor de Deus. O divórcio é sempre o mal, mesmo quando é considerado o mal menor. Porque é claro que em algumas situações o divórcio vai acontecer. Sim. Né? Uma situação de uma violência doméstica, a pessoa não vai se dispor a ficar ali sofrendo aquela violência. Sem né? dúvida. Numa situação onde um dos cônjuges não se dispõe a uma mudança, E quer como, continuar por exemplo, sempre na no repetição, erro, na né? repetição Como, por exemplo, do erro. houve uma traição, há um perdão. Há uma traição novamente, há um perdão de novo. Trai de novo, há um perdão de novo. Poxa, chega uma hora que a pessoa tem que dizer, não quero mais viver nisso. Dá um basta. Dá um basta nisso. Mas mesmo nessas situações, é um mal menor, porque o divórcio sempre traz consequências nada boas para o fim do relacionamento. Né? E é por isso que nós precisamos pensar que há outros caminhos. Você não pode pensar só em um único caminho. Felizmente, hoje as pessoas estão muito bitoladas em um único caminho. Ah, não deu certo, então vamos separar. Nós estamos propondo através do curso para você um outro caminho. Um caminho de restauração e conhecer um caminho excelente para a sua vida. No 3.1, existem 3 situações distintas que a Bíblia coloca, o apóstolo Paulo coloca nessa questão do divórcio, que eu queria deixar aqui para vocês, para a gente pensar. Vamos lá. É sabido que o divórcio foi praticado nas comunidades cristãs primitivas. Paulo então escreve, ensinando aos coríntios sobre a indissolubilidade matrimonial revelada pelo seu Senhor. Isso porque ele sabe que a vontade de Deus é redentora e transformadora para com esse mundo caótico. Então, 3 situações aconteciam que valem ser vistas por nós. Primeiro, o divórcio entre os crentes. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, versículo 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ele vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Essa orientação de Paulo foi dada aos crentes de Coríntios. Esse texto nos faz lembrar que nós, cristãos, dispomos de recursos da graça e do amor de Deus, elementos essenciais para nos levar a uma vida de perdão, vivendo no sobrenatural de Deus. Mostra também que se o casamento chegar a uma situação intolerável, angustiante, insuportável, que se aparte. Porém, não é permitido um novo casamento, mas uma busca de reconciliação, independente do tempo do desenlace. Essa foi a primeira orientação. Olha agora a segunda. O divórcio entre um crente e um não crente, quando o não crente, não queira a separação definitiva. Olha a orientação do apóstolo. Ao mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem seu marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. 1 Coríntios 7, do verso 2 ao 14. Neste caso, o cristão deve se manter fiel ao lado do cônjuge não cristão, em testemunho vivo, amoroso. A ruptura não deve jamais partir do cristão. Então essa foi a segunda orientação do apóstolo Paulo. Às vezes as pessoas querem usar porque a pessoa não é cristã, meu marido ou minha esposa. Então a Bíblia não está dando esse espaço, não. Você pode continuar casado, deve continuar casado, e esse relacionamento vai ser saudável a partir do seu coração e da sua atitude em relação ao seu cônjuge. A terceira orientação que o apóstolo Paulo fala é o divórcio entre um crente e um não crente, quando o não crente quer
a separação definitiva. Vamos ver o que ele diz. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15 e verso 16. Então, preste atenção aí que o apóstolo ele é muito claro. Ele diz assim, se ele quer se apartar, o não crente, que se aparte. Neste caso, ele está dizendo, não fica sujeito à servidão, sujeito àquela relação, aquele compromisso, porque como é que você sabe se ele vai ou se ela vai, você vai salvar ou não vai salvar? Ele está dizendo, olha, neste caso você não está preso a essa situação. Então, vale a pena você olhar para essas 3 orientações e pensar nelas. Outra coisa, está aí no teu material. Primeiramente, vale ressaltar que o verbo separar nesse versículo é traduzido por divorciar, que vem do grego corizo. Para compreendermos o que Paulo nos diz, precisamos entender que, quando um não cristão deseja incondicionalmente a separação, não pode viver o cristão como escravo, preso a uma hipotética reconciliação. Então, nesse terceiro caso, Paulo permite aos cristãos a possibilidade de divórcio e voltar a ter e desenvolver um novo relacionamento, pois a ruptura parte por decisão do não crente, deixando o cristão livre para um novo comprometimento. Muito bom. 3.2, em caso de adultério. Nesse caso, Jesus reconhece o fato do adultério como uma realidade inegável para a concretização do divórcio, pois é a quebra do princípio de uma só carne. Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, o adultério, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus, ainda no capítulo 19, verso 9 e 10. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, volto a dizer, adultério, e casar-se com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Veja bem, uma vez que aconteceu o adultério, foi porque um dos cônjuges decidiu quebrar o princípio de uma só carne, entregando o que não é seu, o que não lhe pertence mais a outra pessoa. Por que eu estou dizendo entregando o que não é seu, né? Que está escrito aí, entregando a outra pessoa aquilo que você não tem mais o direito. Com base bíblica isso, né? 1 Coríntios capítulo 7 diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Por quê? Porque eu peguei o meu corpo, entreguei a Joyce, então ele pertence a Joyce. Quando nós nos decidimos casar, é isso que nós fazemos. Nós pegamos aquilo que é nosso e entregamos ao outro. Eu me entreguei ao Jaziel quando eu decidi me casar com o Jaziel. Então, o meu corpo não me pertence mais, mas pertence ao Jaziel. Como posso eu, então, pegar algo que não é meu, que agora é do Jaziel, e entregar para outra pessoa? Isso ofende ao cônjuge e ofende a Deus. E é por isso que Jesus coloca claramente, a não ser por causa de adultério. Contudo, ainda assim, o melhor caminho. O caminho de Colossenses, ali, capítulo 3, que nós lemos para você nessa lição, é o caminho do perdão, querido. O perdão pode acontecer. Ah, pastor, mas é difícil. Pode ser difícil. E eu entendo que é difícil. Mas há um caminho de perdão. E você vai ver isso durante o curso, que é possível você perdoar e seguir em frente. E não romper com um relacionamento, criando tantos problemas por causa
de um deslize de alguém. Mas, uma vez que essa pessoa se arrependeu e deseja continuar a relação, eu quero desafiar você a viver o melhor de Deus através do perdão na sua vida. Porque a única forma natural em que o desenvolvimento da família se acaba, segundo a Bíblia, é com a morte. A mulher está ligada ao marido enquanto vive. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, essas orientações que o apóstolo vai passando para a gente são fantásticas e nós podemos vivenciar. Mas aí no ponto 4, Joyce, tem algo importante para nós pensarmos e para você finalizar essa lição. Porque você pode estar no segundo casamento, não é? E aí, de repente, você está aí se perguntando, e agora? Estou no segundo casamento, o que eu vou fazer? Querido, fique tranquilo. Se você está no segundo casamento, a coisa para você é daqui para frente, né? Tudo que passou, você estava no tempo da ignorância, do não ter conhecimento, de todo esse comprometimento, do quanto o casamento é algo assim tão forte, tão importante, né? Uhum. Pro nosso... Então é daqui para frente. Então, vamos lá no ponto 4. O tempo de fé débil e ignorante já não é levado em conta. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, Atos 17:30. Então há uma necessidade de uma nova postura. De um arrependimento. De um arrependimento. Por tudo que passou. Às vezes as pessoas têm todos os argumentos da Bíblia, conhecem a palavra de Deus e ficam arrumando desculpa. Ou então, Jaziel, entram por um pensamento, poxa, então agora eu preciso voltar e retomar as coisas que eu deixei lá para trás. Ou retomar um relacionamento que acabou lá atrás. Não, porque ele já reconstruiu a sua vida, está seguindo em frente. Eu quero convidar você a olhar para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então agora é hora de nós consertarmos e não repetir os mesmos erros. Dando sequência, o que Deus espera de nós quando o conhecemos e passamos a viver a sua palavra é o arrependimento. São diversos os casos e situações que podem ter levado o casal ao divórcio. Você precisa analisar isso, reconhecer seus erros, arrepender-se e experimentar a graça de Deus sobre esse novo casamento, se é o seu caso. E é muito importante, se for possível, até você fechar o ciclo. Não traz para esse novo relacionamento mágoas, ressentimentos, situações do passado. Peça perdão a Deus. Feche o ciclo do passado. Encerre aquele momento, né? Se você tiver a oportunidade de voltar, de pedir perdão, de consertar, de arrepender, faça isso. Mas é hora de você olhar para frente. Se vocês estão em novos tempos, as coisas velhas já passaram, todas as coisas estão se fazendo nova para você, viva o presente como um presente de Deus para a sua vida. Se seu casamento ainda está de forma não legalizada diante das autoridades civis, é extremamente necessário que você o legalize, né? Vamos viver uma vida legalizada. Eu acho importante isso, né? Tem muitas pessoas que querem viver, mas não querem casar, parece que fica aquele negócio com medo. Vai lá, casa, sim. Às vezes é um sonho da sua esposa, às vezes é um sonho do marido, mas as pessoas às vezes não querem esse compromisso. Não, vai lá, receba a bênção na igreja, receba a bênção de alguém para a sua vida, legalize a sua vida, coloque uma aliança. Tem muitos casamentos que você está sem aliança, é hora de você comprar, dar esse presente. O curso quer mostrar isso para você. Faça essa aliança que a bênção de Deus será derramada sobre ti. A partir do momento que você toma conhecimento da palavra de Deus, você não é mais ignorante ou inocente. Agora a palavra para vocês é: até que a morte os separe. Em resumo, podemos afirmar que o divórcio é uma realidade trágica, não desejada por Deus. É mais uma das evidências claras das consequências
da dureza do coração e do pecado do homem. Mas, ao princípio, disse Jesus, não foi assim. Então, querido, vamos seguir em frente? E se você pensa que não dá mais, continue assistindo os vídeos, continue firme no curso, porque você vai perceber que há um caminho para que você resolva todos os teus problemas. Se os dois quiserem, seu casamento será melhor. Muito bem. Nós temos agora a atividade a ser realizada, está aí na página seguinte, de número 35 e de número 37. O primeiro exercício é para que você identifique e liste quais as sujeiras têm apagado o brilho da sua aliança. Isso é bem importante, você faz uma lista, as coisas que têm apagado aquele brilho inicial, aquilo que vocês começaram com tanta força e que hoje já não é tão forte assim, né? E o segundo? O que poderia ser usado ou feito para limpar o que tem ofuscado o brilho da aliança de vocês, né? De repente é o perdão. Perdão. Que é extremamente necessário. No relacionamento conjugal é impossível não exercitar o perdão. As mudanças de atitude, né? O coração alegre, né? As pessoas precisam disso. E os praticando, então... Não, volta. E o praticando? Os praticando não. E o praticando, então... Que é a atividade para você desenvolver até a nossa próxima aula, é que você que não tem aliança, procure providenciar, né? Até o final do curso, pelo menos, se não der para essa semana, que até o final do curso você compre uma aliança. Dê esse presente para ela, hein? Ou para ele. Ou para ele, né? E também assim, se você não usa, de repente tem a aliança, tá lá guardada. Ah, não estou usando a aliança. Aconteceu uma dificuldade, a gente tirou a aliança. De repente até um jogou na cara do outro. Tinha uma briguinha. Retoma, resgata a aliança, limpa a aliança, tem produto aí para limpar a aliança, deixar ela brilhando, né? E volte a usar a aliança. E no exercício 2, você tem lá o que poderia ser feito para vocês limpar aquilo que tem ofuscado o brilho. Pratique isso. Liste vocês dois, coloque aí, olha, seja prático, porque o casamento não é uma teoria, é uma vivência diária e essa vivência que precisa ser desfrutada e abençoada. Nós esperamos vocês para a próxima aula, mas antes disso, esperamos também ali o seu retorno em relação à atividade que vocês fizeram.